Amados irmãos, nós queremos iniciar hoje uma série de mensagens nesta carta de Paulo aos Colossenses. Estaremos tendo hoje um momento introdutório, assim como Paulo fez, e observando esses dois versículos apenas, vendo assim aquilo que Paulo ele fez como parte introdutória também desta carta. E estaremos tendo algumas semanas, nos domingos à noite, estando assim transmitindo a mensagem nesta carta de Paulo aos Colossenses, tá certo? Pela manhã, nos domingos pela manhã, nós estaremos dando continuidade à carta de Pedro, a primeira carta de Pedro que nós já iniciamos, mas depois paramos e agora estaremos recomeçando também, só que no horário dos cultos pela manhã. Então, nos domingos pela manhã, estaremos dando continuidade à carta de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, e naturalmente na sequência a segunda carta, e também, no caso, no domingo à noite, estaremos vendo a sequência quanto à carta de Paulo aos Colossenses, tá certo? E amados, estaremos retornando também aos estudos bíblicos às sextas-feiras, não na próxima sexta agora, mas na sexta que vem agora 8, dia 9, retornaremos aos estudos bíblicos e voltaremos a estudar o livro de Eclesiastes, que também nós iniciamos, demos uma parada, fomos observar o estudo sobre mordomia cristã, e agora nós estaremos retornando, tendo em vista que depois que encerramos com mordomia cristã, tivemos aí também esse período da pandemia, e agora estaremos retornando aos estudos doutrinários na sexta-feira, e vamos dar continuidade ao livro de Eclesiastes, ou seja, estaremos estudando um livro do Antigo Testamento às sextas-feiras, e aos domingos, manhã, a carta de Pedro, e à noite, a carta de Paulo aos Colossenses, tá certo? Então, os irmãos estejam em oração, agradecendo a Deus e pedindo que Deus esteja nos orientando para estudarmos a sua palavra, para refletirmos na mensagem do nosso Deus. E queremos, amados, iniciar hoje com o poder transformador do Evangelho, parte 1. Tá certo? Hoje iniciaremos essa primeira parte e daremos continuidade na próxima semana, no próximo domingo. E, amados, a igreja de Colossos, ela foi fundada durante um período que passou Paulo ali em Éfeso, e ele criou um instituto bíblico ali naquela cidade, e daí toda a Ásia ela foi evangelizada. A partir desse momento que lá ele estava, e nesse tempo, pelo menos 2 homens, eles foram alcançados pela graça de Deus, que queremos destacar esses 2 nomes, esses 2 homens que foram alcançados pelo Senhor, através da mensagem que Paulo estava transmitindo ali para aquelas pessoas. Foi Epáfras e Filemão. Inclusive, Filemão foi uma das cartas que nós já vimos aqui em momentos lá atrás. Alguns domingos à noite nós falamos aqui sobre a carta de Paulo a Filemão. Tinha Filemão, amados, uma igreja na sua própria casa. Ele tinha um trabalho que iniciou na sua própria residência. Muito diferente dos nossos dias, as pessoas hoje às vezes não querem nem trabalho na sua casa. Eu lembro que há algum tempo atrás, quando se fazia um pedido, um comunicado, irmãos, alguém gostaria de ter um culto na sua casa? E era um silêncio da igreja.
É no silêncio, no meio da congregação, porque não tinham aqueles irmãos que queriam um trabalho na sua casa. E eu tive a experiência também de ter um trabalho de evangelismo numa zona rural, onde quando terminávamos aquela reunião, que perguntávamos onde seria o trabalho na semana seguinte, as pessoas que não eram crentes, sedentas pelo evangelho, diziam, na minha casa, e ali nós tínhamos 4, 5 casas para ser na semana seguinte, e fazíamos por ordem, e assim aquelas pessoas eram alcançadas pelo evangelho, em ser mostrado para elas o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a salvação na pessoa do Senhor Jesus. Então, Filemão, ele teve esse privilégio de na sua casa iniciar um trabalho, iniciar uma igreja. E Epáfras, amados, foi o fundador da igreja de Colossos. Foi ele que iniciou ali. E o que é que nós temos já de início como um aprendizado em cima dessas questões? Veja que esses 2 homens que nós citamos não eram homens que eram teólogos. Nem Epáfras, nem Filemão eram teólogos, não. Eram homens comuns. Mas eles tiveram a disposição, eles tiveram o desprendimento, o desejo, o querer de que a obra de Deus, o trabalho do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus fosse disseminado, fosse propagado. E nós aqui já aprendemos uma lição. Nem sempre, mas amados, nem sempre Deus vai precisar de um grande líder, de um teólogo, de uma pessoa que tem um vasto conhecimento para que ele possa estabelecer um trabalho, uma igreja, um ponto de pregação em algum lugar. Daí a gente entender que quando ele chamou os seus discípulos, ou seja, quando ele montou os seus apóstolos, aquela equipe que estaria trabalhando com ele, ali nós vamos observar pessoas dos mais variados tipos, aqueles que tinham muitos conhecimentos e aqueles que tinham poucos conhecimentos. A exemplo de Lucas, que era médico, e a exemplo de Pedro, que era pescador. Esses 2 homens, mesmo sendo leigos, mesmo não tendo tanto conhecimento assim, eles começaram trabalhos em suas casas, em sua casa e na sua cidade. Pelo menos 3 igrejas a gente vai observar que eles iniciaram. A igreja lá em Laodiceia, a igreja em Hierápolis, a igreja de Colossos. No entanto, irmãos, a igreja ali em Colossos, ela passou a enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades doutrinárias, alguns problemas com falsos profetas, alguns problemas com falsos ensinadores, alguns problemas com aqueles que ensinavam de maneira errônea. E Epáfras, ele foi até Roma buscar a ajuda de Paulo, para que ali ele pudesse estar resolvendo aquelas questões todas que estava tendo naquele lugar, aquelas dificuldades que Epáfras, ele não estava tendo condição de poder ali resolver. Como falamos, esses homens eram homens que não tinham conhecimento teológico. Eles tinham sim o conhecimento básico do Evangelho, que isso já era o suficiente para que eles realizassem a obra de Deus. E essa carta de Paulo aos Colossenses é a resposta dele aos problemas doutrinários que ali estavam sendo enfrentados. E ali veja que eles tinham alguns, pelo menos quero destacar, 4 dos problemas que eles enfrentavam ali. O primeiro deles, o perigo das falsas filosofias. Ou seja, o amor à sabedoria. O homem colocava a sabedoria acima de todas as coisas. Não é muito diferente dos nossos dias. Tinha também aqueles que era o perigo do legalismo, ou seja, um estilo de vida de pessoas que acreditavam que o cumprimento das regras era suficiente e tornava o indivíduo merecedor do favor e da salvação de Deus em Cristo Jesus. O outro perigo que estava ali naquela igreja era o perigo do falso misticismo, ou seja, a inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais, onde
As pessoas viam vultos, tinha um monte de misticismo ali, e era divulgado no meio daquela igreja. Outro problema doutrinário que ali estava enfrentando era o perigo do ascetismo, ou seja, é que aquilo era uma doutrina filosófica que defendia a abstenção dos prazeres físicos e dos prazeres psicológicos, acreditando ser um caminho para que eles pudessem atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Foi nesse mesmo período que todas estas coisas estavam acontecendo, que um escravo de Filemon, depois vocês leiam a carta de Paulo a Filemon com mais atenção, e é Paulo recomendando a Filemon para aceitar de volta aquele escravo que havia fugido e que tinha dado um grande prejuízo a Filemon. Então, esse escravo que havia fugido para Roma, e Paulo, ali na mensagem do Evangelho que transmitia, ganhou esse homem para Cristo, alcançou aquela alma para o Senhor, e disse: olha, agora você vai voltar lá para Filemon, volta lá a Filemon, lá em Colossos. E nessa mesma época, Epáfras, ele vai até Roma, para que possa informar a Paulo daqueles problemas todos que ali estavam acontecendo na igreja. E Epáfras ele fica e permanece com Paulo, enquanto Onésimo e Tíquico levam a carta do apóstolo para a igreja de Colossos. E, amados irmãos, esta carta, ela é pertinente tanto hoje como também foi naquele momento, lá no primeiro século. É uma carta que Paulo ele escreveu para a igreja de Colossos, mas também é uma carta que fala aos nossos corações hoje, porque o Evangelho também está enfrentando, o Evangelho dos nossos dias também está enfrentando o problema de doutrinas estranhas. O que a gente tem mais visto espalhado no mundo afora são pensamentos errôneos quanto à palavra de Deus, quanto à doutrina do Evangelho. As pessoas estão criando coisas, as pessoas estão criando formas. E no fim de tudo, a gente vai observar que todas essas criações, todas essas maneiras diferentes que se estão colocando, que se estão criando, que estão inventando, é voltada para o homem. Enquanto que a Bíblia ela nos ensina que a obra de Deus ela é voltada para o próprio Deus. Ela é voltada para o Senhor. E por estar assim, atingindo também a igreja dos nossos dias, enfrentando esse problema com essas doutrinas estranhas, atingindo assim a igreja do Senhor Jesus Cristo, com o misticismo, com o sobrenatural, com o sincretismo, a tentativa de unir tudo. Há também esse pensamento de querer juntar tudo, ser tudo, não, é tudo igual, é tudo, vamos unir aqui, fazer tudo uma coisa só. Paulo vai chamar a atenção para uma vida diferente. Paulo vai chamar a atenção para aquela igreja, eles viverem de maneira diferente daquilo que esses falsos mestres estavam ensinando. Aqueles que diziam, não, tem que ser dessa forma, tem que ser assim, o legalismo ali, totalmente só com regras, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode ser assim, não pode ser assado, e as pessoas estavam sufocadas, cheias de regras, e não viviam o Evangelho verdadeiro e real. Ali com o ascetismo, a abstenção dos prazeres. Amados, o objetivo da carta de Paulo aos Colossenses é estar resgatando a verdade de Deus e do senhorio de Cristo, que ele precisa ser anunciado com urgência e poder novamente. Por quê? Porque a igreja começou a deixar de apresentar o Senhor Jesus com poder. É como nós observamos o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 e versículo de número 16, porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E aqui, como tema central, a carta de Paulo aos Colossenses é a preeminência de Cristo. Essa é a mensagem central. Cristo, Cristo, Cristo. E nós vamos estar destacando exatamente essas questões durante o estudo, durante as mensagens que estaremos tendo na carta de Paulo aos Colossenses. Mas, amados irmãos, queremos destacar nesta noite, nestes 2 versículos, 2 coisas. A autoridade daquele que proclama o Evangelho. E, em segundo lugar, a gloriosa posição daqueles que receberam o Evangelho. No verso 1, nós vamos observar Paulo ali falando da sua autoridade, e não somente a autoridade dele, mas de todo o crente em pregar o Evangelho. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, só para a gente perceber, no capítulo 5, e veja a importância de Paulo estar destacando nesse primeiro versículo essa autoridade em proclamar o Evangelho. E de onde é que vem essa autoridade? Quem é que te dá essa autoridade? Olha só, o próprio Paulo ele fala na carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 20. Ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, ele já está dizendo, ó, de sorte que nós somos representantes de Cristo aqui, representantes em nome de Cristo. Estamos fazendo e falando aqui em nome dele. Aí diz, olha o verso, a continuação do versículo: como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aqui nós temos duas coisas importantes. Veja, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós temos aqui um privilégio e uma responsabilidade. Nós temos um privilégio porque fomos escolhidos para proclamarmos o Evangelho, para anunciarmos a palavra de Deus, para falarmos às pessoas que em Cristo Jesus há perdão de pecados, em Cristo Jesus há salvação, em Cristo Jesus há vida eterna. Mas também temos aqui uma grande responsabilidade, como se Deus falasse por nosso intermédio. Ao abrirmos a nossa boca, é como se o próprio Deus estivesse falando por nós. Então aqui há uma grande responsabilidade da nossa parte. Por isso, amados, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso nessa carta. E ele inicia mostrando exatamente nesses 2 versículos essas 2 coisas: a sua autoridade, ou seja, a autoridade daquele que proclama o Evangelho, e a gloriosa posição daqueles que receberam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele inicia apresentando-se como um enviado de Cristo. Veja o que o texto nos diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, irmãos, ele escreve como um representante oficial do ungido de Deus. Ele se coloca como aquele que está ali em nome do Senhor Jesus. Como falamos aqui, citando o texto de Coríntios, é um privilégio isso fazer, mas também uma responsabilidade. Porque as pessoas estarão olhando, ouvindo o que estaremos falando, mas também estarão olhando a nossa vida. Estarão ouvindo com os ouvidos, mas olhando com os olhos. E percebendo com o coração se aquilo que estamos fazendo é real ou não. Se aquilo que estamos falando temos sim a autoridade vinda de Deus ou não. Se aquilo que estamos proclamando, temos sim a convicção de que foi o Senhor que nos deu esse privilégio e essa responsabilidade de assim fazer. Paulo ele mostra isso à igreja de Colossos. Até porque as pessoas também ali, até aquele momento, não conheciam ainda fisicamente o apóstolo Paulo. Só vieram a conhecer depois. Mas ali Paulo escreve e ele começa a mostrar a sua autoridade como apóstolo de Cristo Jesus.
Não vamos aqui tecer detalhes da vida de Paulo, não é necessário. No entanto, queremos ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, do verso 12 ao verso 17, que diz o seguinte: 1 Timóteo capítulo 1, verso de 12 ao verso de número 17. Olha só, aquele que recebeu a autoridade, aquele que recebeu de Deus essa autoridade, aquele que recebeu o privilégio de falar em nome de Jesus, como se Deus estivesse falando por ele. Veja o que é que ele fala a respeito dele mesmo. Porque às vezes as pessoas pensam que você que prega a palavra, você que anuncia a palavra, ele é perfeito. Não, não é. E Paulo ele vai mostrar isso, de que ele continua sendo pecador, mas ele continua sendo pecador, mas que pregando a palavra do Senhor, porque foi alcançado pelo Senhor. Olha, sou grato, verso 12, sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E olha só o que ele diz no verso final, no verso 17: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Paulo tinha consciência de que ele estava ali como enviado de Deus para a sua obra. Então Paulo apresenta-se como esse enviado de Cristo. É o que o versículo nos mostra. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele tinha certeza que ele pertencia ao Senhor. Ele tinha certeza que ele fora comprado pelo sangue de Cristo. Ele tinha certeza que ele agora era do Senhor Jesus. Não é à toa que ele fala, ele escreve aos Gálatas, quando ele diz que Cristo vive em mim. A vida que agora vive na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então Paulo, ele tinha certeza, convicção do chamado de Deus para o Evangelho. Se você quiser ouvir, vamos saber um pouco mais sobre esse chamado de Deus para o Evangelho, depois leia Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, quando Paulo ele fala ali também a respeito do apostolado, a respeito do chamado de Deus para Cristo, a respeito do chamado de Deus para ser santo, a respeito do chamado de Deus para ele ser apóstolo. Ele fala ali no capítulo 1 da carta aos Romanos. Mas amados, ainda nesse versículo nós vamos observar Paulo apresentando-se como alguém que recebeu uma mensagem de Deus. Veja que o texto diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ou seja, em sintonia com Deus, ele estava ligado diretamente com o Senhor, e ele também tinha uma sintonia com os irmãos que também tinham tido um encontro com Cristo. E ele vai exatamente chamar a atenção daquela igreja, daqueles irmãos, porque alguns, por questão dos falsos profetas, por questão das falsas doutrinas que estavam sendo disseminadas ali, estavam se afastando, se esfriando espiritualmente. E ele vai chamar, logo no verso 2, a atenção para aqueles que são fiéis, aqueles irmãos que são fiéis, que querem continuar firmes ali no Senhor Jesus, porque os que não, amados, eles vão embora, eles debandam, eles desistem. Ele alcançou o seu apostolado, não foi por uma aspiração própria, não foi porque ele disse: eu quero ser apóstolo. Ele não tirou e não usurpou isso de ninguém, mas ele teve isso por divina vocação. Veja Gálatas, capítulo de número 1, verso 15 e 16.
Olha só o que é que nos diz. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. O verso de número 17. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O dele estava ali para pregar o Evangelho. Ele sabia que Deus havia o chamado, ele sabia que Deus o havia colocado como apóstolo, e ele tinha convicção disso. E ele diz, olha, ele se apresenta ali como alguém que recebeu uma mensagem da parte de Deus. Por isso ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele mostrava com essas palavras, amados, que ele não falava por si mesmo. E ele nem procurava estar exaltando a sua própria causa. A causa não era dele, era a causa de Cristo. Ele tinha convicção de que o que ele estava fazendo e realizando era a obra de Deus, a obra do seu Filho, o Senhor Jesus. Tratava-se de algo divino. E aqui a gente, quando observa esse aspecto de que se tratava de algo divino, traz logo à nossa mente a questão da responsabilidade que estava sobre Paulo de pregar este Evangelho. E que muitas vezes hoje essa responsabilidade de se pregar este Evangelho, os cristãos dos nossos dias estão um pouco apáticos, estão meio que dormindo. Amados irmãos, Deus nos chamou com esse privilégio, mas também com essa responsabilidade. Não fuja dela, não deixe ela para outro. Continue ali firme, fazendo a obra de Deus, realizando o seu trabalho, tendo convicção de que Deus lhe chamou para isso. Seja você para realizar a obra que for no trabalho do Senhor. Tem aqueles que são chamados para vir ao púlpito e pregar, mas tem outros que não são chamados para vir ao púlpito, mas estarão pregando também às pessoas. Porque há aqueles que são chamados para pregar para multidões, e há aqueles que são chamados para pregar individualmente. É preciso cada um estar consciente do chamado de Deus para a sua vida, assim como Paulo. E ele mostra isso para aqueles irmãos ali de Colossos, para que aqueles irmãos pudessem entender por que Paulo estava escrevendo aquela carta. E por que Paulo falava com toda a autoridade aquilo que ele iria dizer para aquela igreja. Precisamos ter convicção, amados, da mensagem que nós pregamos e por quem nós somos enviados para pregar. E veja, em pregar, quando se fala em pregar, normalmente a gente já pensa unicamente na pregação falada. Mas lembre-se que também há a pregação de vida, com a sua própria vida, que às vezes sem abrir sua boca, mas as pessoas estão vendo que Cristo habita em você, que você pertence ao Senhor Jesus, que você é um servo de Deus, que você é uma serva do Senhor. Que tipo de evangelho você tem vivido e anunciado? Qual o tipo de evangelho que você está ali vivendo? Paulo, ele viu que aquela igreja, porque foi o que foi colocado para ele, que aquela igreja estava misturada com uma série de dificuldades filosóficas, místicas, pessoas ascéticas, sincretismo religioso, enfim, o legalismo. Tinha um monte de heresias que estava ali sendo inculcada na mente daquelas pessoas. E Paulo vai dizer: olha, vocês tenham cuidado, não esqueçam que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para estar sendo proclamado às pessoas, para transformar
vidas. Mas ele ainda diz no verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Mas Timóteo era um jovem, companheiro de Paulo na sua jornada, no seu trabalho, na sua labuta quanto ao Evangelho. Timóteo, ele fora criado por sua mãe e sua avó, sua mãe Eunice e sua avó Loide, as quais ensinaram a ele. E Paulo, ao pregar o Evangelho, aquele jovem tomou a sua posição ao lado de Cristo e passou a viver este Evangelho e ser um instrumento de Deus na obra do Senhor, como pastor da palavra de Deus. E Paulo, ele vai em algumas viagens e ter Timóteo como companheiro. E aí ele chama, e o irmão Timóteo, isto é, aquele colega cristão, alguém que pertencia à família de Deus, aquele que pertencia à igreja do Senhor Jesus. Foram eles que, ao escrever, Paulo diz: olha, não somente sou eu, mas também Timóteo comigo. Então, Paulo, inicialmente, nesse primeiro versículo, amados, ele vai estar defendendo a autoridade daquele que proclama o Evangelho. É daquele que teve um encontro com Cristo, daquele que vive esse Evangelho e daquele que realmente tinha consciência de que fora enviado por Deus para transmitir uma mensagem de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Mas a segunda coisa que queremos destacar é que não somente Paulo ele vai mostrar a autoridade daquele que proclama o Evangelho, mas também a gloriosa posição daqueles que receberam o Evangelho. Veja que ele escreve no verso de número 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. A gloriosa posição daqueles que receberam o Evangelho. E aqui nós vamos observar dois aspectos também. Primeiro, eles pertencem aqueles homens que ele estava escrevendo, eram aqueles que pertenciam à igreja celestial, à igreja de Cristo, à igreja invisível, à igreja que faz parte de todos aqueles que se entregaram a Cristo, não importa de onde eles sejam, não importa de que época eles sejam. Então havia ali na igreja de Colossos aqueles que faziam parte da igreja celestial, aos santos, aqueles que foram separados para a obra, aqueles que foram chamados para viver uma vida diferente. Esse termo, amados, aos santos, ele indica todos os crentes em Cristo Jesus. Então, como Paulo, ele escreve aos romanos que fomos chamados para sermos santos. Nós fomos chamados para sermos separados para a obra de Deus. E todos quantos foram alcançados pela graça, misericórdia e amor de Deus, essas pessoas que tiveram seus pecados perdoados, essas pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, essas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida, essas pessoas fazem parte da igreja celestial. E essa expressão, Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos que lá estavam em Colossos, e dizendo: olha, eu sei que tem aí os irmãos de fato salvos em Cristo Jesus, os santos de Deus. As pessoas têm uma visão muito equivocada em nossos dias quanto ao que significa santo. Santo, amados, é tão somente aqueles que foram separados para a obra de Deus. Santo significa separado. E diz o texto que eles são santos e fiéis em Cristo.
Eles estão unidos a Cristo. Eles morreram com Cristo. Eles ressuscitaram com Cristo. Eles estão escondidos em Cristo, em Deus. Eles estão assentados em Cristo nos lugares celestiais. Eles vivem em Cristo e andam em Cristo e vão reinar com Cristo. Esses que Paulo escreve são aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. E aí fica aquela pergunta: como tem sido a minha vida de crente em Cristo Jesus? No dia a dia. Como tem sido a minha vida como cristão no dia a dia? Paulo diz: olha, vocês são aqueles que são santos, que foram separados para essa obra. São fiéis em Cristo Jesus. Como tem sido, amados, a nossa vida diante das pessoas que nos cercam, sejam elas crentes, sejam elas descrentes. Como é que tem sido o meu dia a dia, o meu viver? Será que de fato eu tenho sido santo, separado, diferente? Ou eu tenho sido igual a todos que lá fora estão? Ou eu tenho vivido igual às pessoas lá fora, sem temor de Deus, sem obediência ao Senhor? Mas, amados, uma coisa que também me chama a atenção, e eu quero destacar o que nos diz lá no Salmo 116, e o versículo de número 9, quando diz lá o seguinte: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Aqueles amados irmãos que são chamados de santos, fiéis em Cristo Jesus, eles faziam parte de uma igreja terrena, de um grupo que estava ali naquela cidade. E olha, o salmista diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei de forma diferente, viverei de forma diferente, estarei vivendo de forma realmente separada na terra dos viventes, entre as pessoas. Serei alguém que de fato compreendeu o chamado de Deus, que de fato entendeu que o Senhor me chamou para a sua obra, me chamou para pertencer a Ele. Veja que a parte B do versículo diz isso: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. São aqueles que foram salvos, são aqueles que foram chamados, separados e que estão lá em Colossos. Assim como eles estariam dizendo hoje, aqueles que estão lá na igreja congregacional, lá em Mangabeira, falando daqueles fiéis, daqueles santos que foram chamados para a obra de Deus. Porque, amados, eles estão não apenas em Cristo, eles estão não apenas ali, realmente servindo ao Senhor, mas também estavam em Colossos. Eu sempre, inclusive a gente tem refletido na reunião de oração, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, e o versículo de número 15, ele diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nós, como servos de Deus, como fiéis em Cristo Jesus, como santos separados por Ele, nós continuamos aqui neste mundo. Por isso Jesus, na sua oração, diz: olha, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por quê? Porque nós temos algo a realizar, Deus tem algo a fazer através de nós. Nós temos um chamado, nós temos uma missão para falarmos de Jesus para as pessoas, para anunciarmos o Evangelho real, verdadeiro, e apontando Cristo, somente Cristo, para Cristo. Ali estava uma igreja, geograficamente falando, situada em um lugar. Uma igreja que tinha um endereço, mas também uma igreja que naquele
naquele endereço que ali eles estavam, tinham problemas. Aquela igreja que tinha aflições, que enfrentavam ataques, que enfrentavam perseguições, que enfrentavam perigos. E por isso que Jesus, ele, mais uma vez repito, ele ora ao Pai e ele diz: não peço que os filhos do mundo, mas que os guardes do mal. A outra tradução diz assim: mas que os livres do mal. Por isso, amados, é necessário que nós estejamos atentos ao que Paulo ele escreve na sua carta aos Colossenses. E nós estaremos durante algumas semanas refletindo quanto a esse texto, quanto a esta carta. E ele vai, Paulo, concluir sua mensagem aqui nesses 2 versículos, essa parte introdutória da sua carta, com a saudação comum que ele já fazia em todas as cartas: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e como mostra a versão corrigida, e da do Senhor Jesus Cristo. Era essa a mensagem que Paulo estava transmitindo ali para a igreja de Colossos, embora não o conhecessem fisicamente, mas estava ali o apóstolo escrevendo a sua carta para advertir aqueles irmãos ali da igreja de Colossos, e pudessem eles entenderem que Paulo estava sendo sim enviado, era o enviado de Cristo, estava ali transmitindo uma mensagem da parte de Deus, e que aquelas pessoas que estariam recebendo aquela carta eram os santos que foram separados, chamados, escolhidos por Deus para a obra de Deus. Por isso, amados, nós vimos nesta noite que Paulo ele apresentou a sua autoridade ao estar proclamando aquele evangelho. Ele anunciou ali o evangelho através daquela carta, e ele mostrou a posição daqueles que estavam recebendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: olha, vocês são santos, separados, fiéis em Cristo Jesus, e vocês precisam viver este evangelho aí em Colossos. Vocês precisam viver diferentes aí em Colossos. E aqui traz uma grande lição para a gente. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, fomos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, mesmo pecadores como nós somos, que nós somos alcançados e separados para este evangelho, que nós possamos de fato vivermos de forma diferente onde estivermos, na igreja que nós estivermos, vivendo este evangelho de forma real, verdadeira. Onde nós passarmos, possamos viver este evangelho como aquele que fala em nome de Deus, como se Deus, em nome de Cristo, como se Deus estivesse falando por nosso intermédio. Que nós sejamos instrumentos da parte do Senhor para transmitirmos este evangelho. Que nós estejamos vivendo de forma tal que alcancemos os corações para o Senhor Jesus. Não importa se você tem altos conhecimentos ou se você tem poucos conhecimentos. Não importa se você é aquela pessoa que tem cada um dos seus dedos das 2 mãos um anel com formaturas, ou se você só tem a aliança de casado, ou se é solteiro, nem aliança tem. Não importa. O que importa é se você foi chamado por Deus para esse evangelho, viva de forma diferente. Seja esse santo que Paulo ele escreve à igreja de Colossos, aos santos e fiéis em Cristo. Que você viva de maneira em que Deus seja glorificado pela sua existência, pelas suas palavras, pelo seu agir, pelo seu dia a dia. E seja assim como Epáfras e como Filemon, transmita
este Evangelho. Inicie um trabalho até na sua casa. Seja a sua casa um referencial da pregação do Evangelho. Não tenha vergonha desse Evangelho, não. Ele é o poder de Deus. E por isso, amados, cada um de nós estejamos mostrando que fomos alcançados por este Evangelho. E os que não são crentes, como fazer então diante disso? Como fazer diante desses evangelhos todos que têm sido anunciados de maneiras diferentes, de formas as mais diferentes possíveis? Um conselho a você: que você atente para a palavra de Deus, que você faça como os de Bereia, ouviam a mensagem do Evangelho e confrontavam aquela mensagem que estavam ouvindo com as Escrituras Sagradas, conferindo se aquilo que estava sendo pregado realmente era aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Leia a Bíblia, examine-a, e que você vai estar percebendo que o Senhor Jesus, Ele veio para salvar os pecadores, e como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Que você também seja esse que reconheça que é o principal pecador que carece de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, para a salvação na pessoa do Senhor Jesus. Que Deus, pois, continue nos abençoando. Amém.